Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais um vídeo de devocional. Hoje o Senhor ministrou uma palavra no meu coração sobre permanecer nele. E pesquisando e lendo a Bíblia, eu encontrei um versículo que fala justamente sobre isso. Exatamente o que Deus falou no meu coração, esse versículo fala. E coincidentemente está localizado no livro que eu mais amo em toda a Bíblia. Não que eu goste pouco dos outros livros, mas o livro de João tem o meu coração. Eu realmente amo esse livro. E hoje eu vou ler João capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E um pouco depois, no verso 8, vai dizer: O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. A todo tempo, aqui nesse verso, nesse capítulo 15, Jesus está falando para os discípulos sobre permanecer. Mas por que Jesus entra nesse contexto de permanência, de estar fixo nele como um ramo estar fixo na videira? João capítulo 15 faz parte do discurso de Jesus poucas horas antes dele ser crucificado. E talvez naquele momento os discípulos não imaginavam que eles passariam por um momento de fragilidade, de perda, de medo. E o ponto principal nesse capítulo, e principalmente nesses versos que eu li, é que Jesus, ele em momento nenhum preparou eles com palavras de consolo, dizendo que tudo vai ficar bem, eu estou no controle de tudo, fiquem calmos. Não. Jesus, pelo contrário, ele vai dizer: permaneçam em mim, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando tudo parece fugir do controle de vocês. Saibam que não é sobre o controle de vocês, é sobre vocês permanecerem em mim e confiarem que eu estou no controle de todas as coisas e confiarem que vocês precisam permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. A palavra grega permanecer significa habitar e se manter constante apesar das circunstâncias. Jesus não diz: estejam em mim quando tudo parecer fácil, até porque estar é momentâneo. Estar é algo vazio, não é o mesmo de permanecer. Jesus diz: permaneçam em mim, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando as coisas parecem que não vão acontecer, mas saibam que eu vejo além e que eu tenho um propósito para todas as coisas. E o fato de permanecer em Cristo precisa ser intencional. A gente precisa ter justamente essa intenção, essa vontade, esse desejo ardente de buscar o Senhor de forma constante e permanecer no centro da vontade dele, porque muitos desejam estar na presença de Deus, fazer a vontade dele, estar cumprindo o seu chamado, mas poucos querem fazer o que é necessário para estar fixos no Senhor, para habitar no Senhor, que é renúncia, mudança de mentalidade e principalmente confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece desabar, mesmo quando tudo parece dar errado, quando não há aos olhos humanos nenhuma saída. É a gente confiar que Deus, ele tem um plano e um propósito para todas as coisas e que ele vai fazer o impossível acontecer. Então, não se trata apenas de estar na presença de Deus ou fazer ocasionalmente, de vez em quando, a vontade dele. Se trata de permanecer no centro da vontade de Deus e entender que, acima de tudo, nós precisamos confiar que o Senhor é fiel. Uma vez eu ouvi uma frase que é mais ou menos assim: viver preocupado é achar que Deus vai falhar, é achar que Jesus vai falhar. E eu concordo plenamente com isso, porque muitas das vezes a gente se preocupa tanto com tantas coisas e aos nossos olhos não há outra saída, não tem como dar certo, porque a gente já fez de tudo, não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas preste atenção, se você confia que tem um Deus que está no controle, no comando de todas as coisas, por que você vai se preocupar nesse nível? Faz a tua parte, entrega nas mãos de Deus
e permaneça fixo em Deus, permaneça habitando em Deus, constantemente. Faça isso constantemente, porque a palavra do Senhor já diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro você precisa permanecer no Senhor. Primeiro você precisa confiar que o Senhor, Ele está no comando de todas as coisas e tudo vai fluir conforme o querer dEle. E saiba que o querer de Deus, que o manifestar da vontade de Deus é infinitamente melhor que as nossas vontades. O Senhor, Ele tem planos infinitamente maiores do que os nossos. No último vídeo, eu falei sobre Efésios 3:20, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, no poder em que nós opera. Gente, esse versículo é um versículo que basicamente eu tenho para mim como um guia de vida. Porque se a gente tem certeza de que Deus, Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, e temos certeza e convicção do poder de Deus nas nossas vidas, então a gente não precisa desconfiar, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ficar inseguro com o nosso amanhã. A gente só precisa entender que a nossa oração todos os dias precisa ser: Senhor, esteja no comando de todas as coisas, porque eu quero permanecer em Ti. Então permaneça em mim e permaneça fazendo o que é a Tua vontade na minha vida. Então, nesse momento, eu queria que você entendesse que o Senhor, Ele deseja que nós estejamos firmes nele, que nós estejamos permanentemente fixos nele. Então, fixe os seus olhos no Senhor. Não se deixe desviar o olhar para outras coisas. Sempre que você fizer algo que está fora da vontade de Deus, sempre que você pecar, se arrependa e volte os seus olhos para o Senhor. Permaneça fixo nele, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida da forma que o Senhor deseja que aconteça e não como você planeja, porque o Senhor, Ele tem os melhores planos para as nossas vidas, mas nós precisamos primeiro depositar a nossa confiança no Senhor, depositar a nossa fé no Senhor. Então, que você fique com essa palavra, permaneça no Senhor, permaneça no centro da vontade dEle e Ele fará muito mais na sua vida do que você espera, do que você planeja. É isso. Até o próximo devocional. Tô mostrando minha Bíblia, né? Porque ela é nova, muito linda. E, gente, eu tô apaixonada por essa Bíblia, mas enfim. Até o próximo devocional. Beijo. Tchau!